Olá, seja muito bem-vinda à segunda aula da série Inflamação. Nessa série você vai entender o que é que te causa tanto cansaço, falta de foco e o que é que você pode fazer para reverter tudo isso. Na primeira aula, a gente falou um pouquinho sobre a inflamação crônica, que é a preparação do terreno para que uma doença aconteça, lembra? Se você não assistiu, seria interessante você assistir antes mesmo de assistir essa aula. Nessa aula, a gente vai falar sobre os 5 hábitos para você desinflamar e ter muito mais energia. Mas antes eu quero saber, como é que foi aplicar as recomendações da primeira aula? Você tentou fazer? Mudou alguma coisa no seu sono? Eu tô curiosíssima para saber, então você pode comentar aqui embaixo do vídeo, pode me enviar um direct lá no Instagram, que eu vou adorar interagir com você para que a gente também possa entender como é que você está lidando com esse conhecimento e com essa inflamação. Meu nome é Jaqueline. Eu sou médica integrativa. Essa série foi feita para trazer para você como um presente de início de ano, já que no início do ano a gente está estimulada a mudar de hábitos, a mudar de vida e às vezes vai se perdendo ou até não sabe por onde começar. Eu resolvi trazer essa série, que são 6 episódios, para que você se estimule a entender o que está acontecendo com o seu corpo e como ser mais protagonista da sua saúde. Eu já reforço que no final dessa série não vou te vender nada. Na verdade, tudo que eu quero é realmente transbordar o meu conhecimento para que você e quem sabe suas amigas, suas parentes, outras pessoas possam ser alcançadas com esse conteúdo. Se fizer sentido, compartilha com elas também, que aí é a forma de a gente retribuir uma a outra. Mas vamos falar dos 5 hábitos para desinflamar? A hora em que você acorda, ela é muito importante, especialmente para você se conectar com a espiritualidade, enfim. Se você acorda acelerada, você já consumiu toda a sua energia. E se você acorda e ainda pega o celular e começa a rolar o feed, olha, 20, 30% da sua energia já acabou ali. Então, a primeira coisa que é ideal você fazer para começar a desinflamar é acordar devagar. Acordar, fazer respirações profundas, né? Não precisa ser muito tempo, se você ainda não tem um treinamento para isso. Então, acordar, colocar o pé no chão, respirar fundo, encher o tórax e o abdômen de ar, segurar um pouquinho. Então, pode ser 3 segundos cada um. Respira, 3 segundos, segura 3 segundos, solta 3 segundos. A mesma coisa, respira, 3 segundos, né? 3 vezes. E depois disso, se ainda der tempo, né? E se fizer sentido, faz uma conexão com Deus, né? 5 minutos, 10 minutos. Esse momento em que você acorda é muito importante. Seu cérebro ainda não chegou, ainda não aterrou, vamos dizer assim, ele ainda está meio, né, sonolento, meio aéreo. Então, esse momento é muito importante para que você se conecte com a espiritualidade, se conecte com o seu eu interior, antes mesmo de rolar o feed do celular, de ver quem te mandou mensagem, de se preocupar com isso. Pode ser que você esteja pensando assim, nossa, mas o meu dia a dia é tão corrido que eu não vou conseguir fazer isso. Mas eu tenho um convite para te fazer. Se você soubesse que acordar 10 minutos mais cedo vai fazer com que você tenha 30% mais energia, você não faria? Faz o teste. Faz isso durante uma semana. Coloca o teu relógio aí 10 minutinhos mais cedo e faz só essa questão da respiração e da conexão com Deus e depois e de preferência, né, sem pegar o celular logo que acordar, né? Faz primeiro essas conexões, depois toma teu café e aí depois você pega o celular, né? Então não entra no ritmo externo, crie um ritmo interno seu, né? Então, primeiro hábito para desinflamar é desacelerar, começar o dia num ritmo natural, sem esse ritmo artificial. O segundo hábito para desinflamar é um hábito simples e mais mecânico, que é raspar a língua de manhã. Você usa um raspadorzinho de cobre, de preferência de cobre, tá? Tem de plástico também, mas o ideal é que seja de cobre. E aí você raspa a língua. Você tira aquela substância branca que fica em cima da língua, né? Muito antes de comer e tudo. O que que acontece? Quem faz parte da escola
já sabe o que está acontecendo ali no corpo e no intestino quando a gente mantém as bactérias na língua, né? Então, o que acontece é o seguinte: você tira as bactérias da língua e acaba não engolindo elas, e isso faz muito bem para o seu intestino, por exemplo. Então, você consegue reduzir a inflamação com essa simples atitude. Então, segunda recomendação, segundo hábito para você ajudar o seu corpo a desinflamar é raspar a língua. O terceiro hábito para te ajudar a desinflamar, olha só como é simples, é tomar 500 ml de água logo ao acordar. Primeiro você raspa a língua, depois você toma 500 ml de água logo que acorda. O que acontece? Essa água precisa ser na temperatura ambiente ou morninha. Se for gelada, se for fria, o teu corpo vai rejeitar e ela ajuda a inflamar. Então tem que ser água na temperatura ambiente ou morninha. Então, terceiro hábito para desinflamar, tomar 500 ml de água, não só para desinflamar, também para que você tenha mais energia. Quando a gente está dormindo, a gente costuma desidratar. Imagina que você fica ali 8 horas, 7 horas dormindo, então o tempo é que você nem tomou a água, né? E as funções do organismo continuam acontecendo mesmo enquanto você dorme. Então, você precisa ajudar o teu organismo com esse combustível simples que é a água. Então, primeira coisa, acordar desacelerada, sem pegar o celular, fazer as respirações e tudo. Segunda coisa, raspar a língua com um raspadorzinho de cobre. Terceira coisa, tomar 500 ml de água antes de começar a se alimentar. O quarto hábito para desinflamar, eu aposto que você nem imagina qual é. Provavelmente você usa esse recurso e imagine que ele te dá muita energia. E dependendo do horário em que você toma, ele tira a tua energia. Ele te inflama. Olha que coisa doida. Eu estou falando do café. Você já ouviu falar que existe hora para tomar café? Isso mesmo que você ouviu. Se você acorda e logo após acordar você já toma café, provavelmente essa deva ser uma das causas da sua falta de energia no decorrer do dia. O café compete com um dos hormônios ali da energia. Então, para que você tenha energia no decorrer do dia, para que você não inflame, o ideal é você tomar café pelo menos 1 hora depois de acordar. Se for olhar no relógio, o ideal é depois das 9 horas da manhã você tomar um café. Então, se você acorda muito cedo, no meio da manhã você deve tomar um café. Então, o quarto hábito que vai te ajudar a desinflamar e a ter mais energia é tomar café um pouquinho mais tarde, 1 hora depois de acordar, ou de preferência, depois das 9 horas da manhã. O quinto hábito, provavelmente você ainda não ouviu falar. Como você começa o seu café da manhã? Come fruta? Come pão? Come um pouquinho de açúcar, um cafezinho com açúcar? Como você começa o seu café da manhã? O café da manhã é a hora mais preciosa do dia, porque é a hora que o teu corpo estava dormindo. Então todas as secreções, todos os órgãos também estavam dormindo. Então quando você acorda e come logo de início um carboidrato, e o carboidrato pode ser fruta, açúcar ou pão, não tem diferença. Se você acorda e come um mamãozinho de manhã, em jejum, provavelmente você esteja forçando o seu pâncreas. E isso pode ser uma causa da sua fome de doce no meio da manhã ou no meio da tarde, um sinal da sua fraqueza, dessa oscilação também de cansaço no decorrer do dia. Olha só que doido. E o que você pode fazer para melhorar essa energia, para não inflamar tanto com o café da manhã? Perceba que eu não estou falando que você não deve comer açúcar. Claro que são questões que a gente pode discutir em outros momentos, né? Mas não é que você não deva comer açúcar, não deva comer o pãozinho ou não deva comer a fruta. O que você precisa modificar é o primeiro alimento que você come no decorrer, no início do seu dia. Qual é o primeiro alimento que você come no início do seu dia? Vou te contar o que é o ideal, tá? O ideal é que você coma ou uma proteína ou uma gordura boa de manhã cedo. Antes de comer o teu pãozinho, antes de comer a tua fruta. Então, não é que você não possa comer a fruta. Não é que esteja errado comer a fruta. Começar pela fruta
faz mal para o teu organismo. E aí, já ouviu falar nisso? Outro dia eu fiz uma brincadeira lá no Instagram e a maior parte das pessoas que comentaram nunca tinha ouvido falar que começar o dia com frutas não é saudável. Porque fruta é saudável, né? Mas o ideal é que a gente não comece por elas e comece ou por uma proteína ou por uma gordura boa. E o que que são? O que que é essa proteína e essa gordura boa? A proteína pode ser um ovo, pode ser um frango, pode ser um queijo branco, de preferência sem muita gordura, ou pode ser também a gordura boa, no caso, né? Pode ser um abacate, coco ou aquelas nuts, né? Aquelas castanhas, amêndoas e tudo. Então aí pode ser que você pense assim, opa, mas abacate é fruta. Mas coco é fruta. Exatamente. Essas duas frutas, elas têm tanta gordura boa que elas não fazem com que você faça o que a gente chama de pico de insulina, que é isso que faz o corpo inflamar. Então, o ideal é a gente manter a nossa insulina bem retinha, fazer poucas oscilações. Essas oscilações é que fazem com que você tenha fome de doce, cansaço no decorrer do dia e tudo. Lá na escola a gente aprende um pouco mais como fazer, como comer de manhã, como comer ao meio-dia, como ajustar ali o lanche da tarde, o lanche da manhã, né? Mas assim, de uma forma bem simples, a refeição mais estratégica que você tem é a refeição do café da manhã. E se você começa com fruta ou com algum outro carboidrato, o seu pâncreas vai reclamar e você vai ajudar o corpo a inflamar. Esse item eu gostaria muito de saber se fez sentido para você. Se puder comentar aqui embaixo, eu ficaria muito feliz de saber, porque eu tenho a sensação de que nós construímos essa cultura achando que é saudável, né? Então tem muita gente que não come o pãozinho de manhã, nem açúcar, nem nada, mas a fruta acaba sendo a primeira refeição. E isso também acaba forçando um pouquinho o pâncreas e facilitando a inflamação crônica de acontecer. Te ajudou esse conteúdo? Quero saber. Numa das aulas dessa série, a gente vai falar um pouco mais sobre, sobre a alimentação, tanto o que te inflama na alimentação, quanto o que te ajuda a desinflamar, tá? Mas para começar, seria interessante que você já fizesse esse teste. Muda um pouquinho o teu café da manhã. Coloca uma proteína, coloca uma gordura boa antes de comer a fruta, o carboidrato que você está acostumado a comer. E observa como fica a tua fome no decorrer do dia e como fica também a sensação de cansaço. Porque tem gente que no decorrer do dia oscila bastante, né? E essa oscilação muitas vezes tem a ver com a oscilação de insulina. Eu vou deixar no final desse vídeo algumas referências ali, inclusive livros e tudo. Se fizer sentido, você pode pegar as referências, buscar, né, os artigos e tudo para entender um pouquinho mais do que eu estou falando. Olha só que interessante. Nós falamos de 5 hábitos para você ter mais energia e ajudar o corpo a desinflamar. E nesses 5, nenhum deles foi o uso de suplementos. Para você entender como que realmente é simples equilibrar o corpo. O nosso corpo, ele é uma máquina perfeita, ele é inteligente. Só que muitas vezes a gente não aprendeu como lidar com ele, né? Então a ideia nessa série e a ideia também com o meu trabalho é trazer para você exatamente essas reflexões e trazer também clareza para que você entenda como começar a cuidar da saúde, como começar a corrigir aquilo que já não está tão bem. Então, eu tenho observado muito com as minhas pacientes que o cansaço é muito prevalente. E às vezes o cansaço é só um desajuste do horário do sono, do horário da alimentação, de algumas coisas pequenas. Então, depende muito de cada uma. Eu tenho certeza que aplicando essas 5 ferramentas, esses 5 hábitos, você já vai sentir uma diferença no seu cansaço, na sua disposição, logo que acorda e até mesmo ao final do dia, no decorrer do dia. Saúde é liberdade. A gente está chegando ao final da segunda aula da série Inflamação e eu gostaria muito de saber se esses 5 hábitos te ajudaram, teve algum que te surpreendeu, como que foi? Se for possível, eu gostaria muito que você fizesse um comentário logo aqui embaixo do vídeo e também compartilhasse com as suas amigas, porque sim, o conhecimento dividido, ele é multiplicado e eu acredito muito nisso. E ninguém tem autonomia sem conhecimento. Então, como saúde é liberdade, a gente só vai ter liberdade se a gente tiver autonomia e conhecimento. Um beijo e até o próximo episódio. Olha, o próximo episódio é estresse te inflama